Paz seja convosco, irmãos. Deixa eu ajeitar aqui. A minha imagem que está em jogo. Grandes coisas. Deixa eu me concentrar aqui. Vocês estão bem, gente? O pastor falou de número 6, ele deu até medo. Entrar no lugar que você nunca esteve, né? Na verdade, para ser pai não precisa fazer curso, né? Existe um pai dentro de cada homem e uma mãe dentro de cada mulher. E o número 6 é profético mesmo. No sexto dia Deus fez o homem. No sexto dia também ele fez a mulher. Moisés subiu no monte, ficou 6 dias lá e a Bíblia diz que a glória de Deus cobriu o cume do monte. Isabel estava grávida de 6 meses. O primeiro milagre de Jesus tinha 6 talhas. Jesus chamou Pedro, Tiago e João 3, mas Jesus 4. Aí chegou no monte, apareceu Elias e Moisés. 4 mais 2, 6. O nome Senhor tem 6 letras. O nome Cristo tem 6 letras. Isaías tem 6 letras. O capítulo de número 6. Ele falou, vi serafins que tinham 6 asas. Deus pode estar usando coisas normais para fazer algo extraordinário. Quando você lê a história de Jonas, Deus entregou Jonas a uma missão. Porque a gente acha que Deus entrega uma missão a nós, quando na verdade Ele nos entrega uma missão. Porque missão não é aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Missão é quando você está entregue nas mãos de Deus. Irmão, Deus não pode te usar enquanto você não parar de usá-lo. Aí o Jonas percebeu que o lugar para onde ele estava indo era um lugar de confronto. Ele comprou uma passagem e que decidiu mudar a rota. Ele entrou em um barco, em um navio. Por que ele entrou em um navio? Porque para um fugitivo qualquer barco serve. Só que é engraçado que Deus não chega, Deus está. Quando ele entra para dentro do porão, achando que estava fugindo de Deus, Deus já estava esperando ele. E aí é interessante que o barco começou a navegar, mas Jonas estava parado. Porque toda vez que você sai do seu propósito, você pode estar numa plataforma que se move e você parado lá dentro. Eles começaram a jogar um monte de mala fora para deixar o barco leve. Quanto mais leve ficava o barco, mais pesado ficava a consciência do Jonas. Deus não apoia fugas. É engraçado que a última mala a ser jogada fora foi Jonas. Porque tem profeta que é mais pesado que mala. E o que eu acho lindo é que Deus não tirou o peixe do mar para colocar dentro do barco, mas tirou quem estava dentro do barco para colocar dentro do peixe. Por quê? Porque para cada Jonas Deus tem um peixe. Para cada Jeremias, Deus tem um calabouço. Para cada Daniel, Deus tem uma cova. Para cada Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus tem uma fornalha. Para cada Moisés, Deus tem um deserto. Para cada Jacó, Deus tem um Peniel. Para cada Zaqueu, Deus tem uma figueira. Para cada Bartimeu, Deus tem uma visão. Porém, para cada Lázaro, ele tem uma ressurreição. E aí, quando o capitão do navio encontra Jonas e começa a fazer algumas perguntas para ele, de onde ele vinha, quem ele servia. E aí houve um sorteio, se fizesse sorteio 1000 vezes ia dar Jonas. E aí jogaram ele do lado de fora. E é engraçado que às vezes Deus pode estar usando essa exclusão para refazer a sua rota. Porque tem lugares que Deus não te tirar, você não vai querer sair. E é engraçado que Jonas é o único profeta no Velho Testamento que não podia ter osso quebrado. É o único que não podia ter osso quebrado. Por quê? Porque um dia Jesus estava pregando para os saduceus e eles falaram para Jesus assim: mostra para nós um sinal no céu, porque só pede sinal quem é religioso. Jesus virou e falou: para essa geração incrédula, eu não vou dar sinal algum, senão o sinal do profeta Jonas. Por quê? Porque Jonas pagou preço para subir no barco. Jesus pagou preço para subir na cruz. O barco que Jonas subiu era de madeira. A cruz que Jesus subiu também era de madeira. Após o barco, nenhum dos ossos de Jonas foi quebrado. Após a cruz, nenhum dos ossos de Jesus também foi quebrado. Jonas foi colocado dentro do peixe. Jesus foi colocado dentro da sepultura. Jonas ficou 3 dias dentro do peixe. Jesus ficou 3 dias dentro da sepultura. Jonas saiu vivo de dentro do peixe. Jesus saiu vivo de dentro da sepultura. Jonas saiu vivo para levar um país ao nível de arrependimento. E Jesus saiu da sepultura para levar todas as nações ao nível de arrependimento. E eu encerro quando o peixe engole ele. Que é lindo isso aqui, que o peixe não morde ele, engole. Não mordeu, engoliu. Porque Deus está dizendo: por esse processo que você está entrando, você vai entrar inteiro e vai sair inteiro. Talvez alguém está falando, você vai sair daí quebrado, e Deus está dizendo: se eu mantive você inteiro até aqui, Ele vai fazer você sair inteiro daí também. Porque aquele que começou a boa obra em vós. E o mais extraordinário é que quando o peixe engole o Jonas, ele vai parar.
Eu também achava que era na barriga, mas o texto diz que ele foi parar no ventre. Qual a diferença do estômago para o ventre? É que o estômago fala daquilo que você come, e o ventre fala daquilo que você gera. Era Deus dizendo, para essa nova missão, eu estou gerando um novo profeta, estou gerando um novo pastor, estou gerando um novo pregador, estou gerando uma nova esposa, estou gerando um novo marido. Deus pode estar usando a sua maior crise para gerar algo novo aí em você. Quem recebe, diga amém. Já preguei, agradeço por... Gênesis capítulo 22. Gente, que prazer estar aqui com vocês, que honra. Eu estou em casa, numa cova não cheia de leões, numa cova cheia de Daniéis. Deus abençoe a vida do pastor Ismael Luz. Obrigado, pastor. Thank you. God bless you. I love you, my friend. Pergunta o que eu falei. Não sei. Deus abençoe a pastora Adriana. Todo mundo se Adriana. Pastora Adriana, Deus guarde, abençoe vocês de forma maravilhosa. A todos os pastores, Deus abençoe. Meu amigo pastor Glenn, pastor, amigo particular, amo você, amo sua casa. Grace Kelly, Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho. Queridos, por gentileza, pode se assentar, senta aí. Estava pregando em um lugar e falei, irmãos, pode se assentar, vamos ler a Bíblia sentado. Aí um obreiro levantou e falou, mas isso é falta de reverência. E eu disse, a reverência que você dá pela Bíblia não é a forma que você a lê, sim a forma que você a vive. Porque às vezes tem gente lendo a Bíblia de pé e vivendo ela deitada. Gênesis 22, versículo 1. Quem pode dizer amém? E aconteceu que depois dessas coisas, provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, aquele a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e ofereça ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu hei de te mostrar. Então se levantou Abraão de madrugada, sendo ainda escuro, e abordou o jumento e tomou consigo 2 servos, em outras traduções 2 moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levou-o, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao 3º dia Abraão olhou e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus servos, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pô-los sobre os ombros do seu filho. E tomou o fogo e o cutelo sobre a sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. Ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Quem diz amém? De todas as singularidades que eu poderia falar sobre Abraão, um homem que talvez poderia falar de um nível de fé, de uma experiência intangível, indescritível, até inenarrável. Talvez uma das pessoas que mais poderia falar sobre a paternidade na Bíblia. Mas existe um detalhe na vida dele, é que é chamado de amigo de Deus. Porque uma coisa é você ter um amigo e outra coisa é você ter um colega. Porque com colega você faz anel, mas com amigos você faz alianças. Com colegas você fala aquilo que está na sua mente, mas com amigos você revela o que está no seu coração. Por isso que é melhor ter um amigo que te fala a verdade do que uma multidão que te fala mentira. Judas, quando beija Jesus, não estava revelando que amava ele, estava revelando o interesse por ele. Então eu aprendo que nem todo mundo que te beija te ama. Que é melhor receber a verdade de um amigo do que receber um beijo de um traidor. Na verdade, todo traidor dá um sinal. E aí, Deus vem com esse nível de relacionamento entre a amizade entre Deus e o homem, Abraão.
E aí no capítulo 12, Deus chama ele, diz: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então você não pode colocar os olhos no novo sem antes tirar os olhos do velho. Para Abraão acessar o lugar que Deus tinha para ele tinha que se desplugar, desconectar dos lugares que ele estava acessado. E eu volto a dizer, às vezes nós estamos tão apegados no ontem, que Deus pode ter algo novo para nós hoje, mas ainda estamos conectados com aquilo que já vivenciamos. E às vezes achamos que o que vivenciamos ontem é o tudo. E Deus estava dizendo para ele: eu estou te convidando a você sair do lugar que você conhece para ir um lugar que você não conhece. Você não tem uma terra? Então, sai da sua terra que eu vou te mostrar uma terra. E essa terra eu vou te dar. Então o que Deus está dizendo para Abraão? Para você ganhar o que eu tenho para te dar, você vai ter que perder o que você tem. Por quê? Porque não tem como você ganhar coisas eternas se você ainda não aprendeu a abrir mão de coisas humanas. É por isso que Deus só pode te apresentar medidas eternas quando você decidir sair dos limites humanos. Quando você decide sair dos limites humanos, Deus te apresenta medidas eternas. Então, Deus não está chamando Abraão para entrar, está chamando ele para sair. E aí você percebe que quando Abraão vai sair, Deus está dizendo: eu quero que você saia do meio da sua terra e do meio da sua parentela. Abraão vivia em um lugar, em Ur dos Caldeus, que era um lugar de idolatria. Os grandes arqueólogos dizem que ali era um lugar onde se levantava vários deuses. E agora vem um Deus que Abraão não consegue ver, mas que consegue ver Abraão. Por quê? Deus ali, irmão, o que não faltava ali era Deus. Tinha muitos deuses ali, mas todos os deuses Abraão podia ver. Agora vem um Deus, que Abraão não pode ver ele, mas ele. Os outros deuses tinham olhos, tinha boca, tinha corpo, mas não se movia, mas não falava, mas não ouvia e não via. Agora vem um Deus que Abraão não está vendo, que não pode tocar, mas está falando. Então o que está faltando ali não é Deus, o que está faltando ali é voz. E aí, a voz de Deus hoje é para te alinhar amanhã. Por quê? Porque os lugares que você ainda vai chegar, Deus já esteve. Você está aí? Deus nunca vai te levar para um lugar sem antes preparar uma rota. E uma vez que Deus prepara um caminho para você, você não precisa criar atalhos. Por quê? Porque a ideia de Deus não é te dar velocidade, a ideia de Deus é te dar direção. Tem alguém aqui? Por quê? Porque é melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Pra você ter uma ideia, Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante. Deus está dizendo: Noé, quem constrói é você, mas quem dirige. Então, se Deus está te dando uma direção, você não precisa correr, porque quem conhece o caminho não precisa ter pressa. Lembra que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não colocou uma nuvem? Mas quando os magos foram encontrar com Jesus, Deus colocou uma. Tanto a nuvem quanto a estrela estão aonde? Então significa que não é a terra que dá direção para o céu, mas... Você está aí, né? Então não dê um passo sem o céu te dar a direção. E olha que coisa, a nuvem levou o povo em direção a um lugar, a estrela levou os magos em direção a uma pessoa. Posso ir mais fundo aqui? A nuvem levou o povo em direção à terra prometida, a estrela levou os magos em direção ao prometido. Deus está dizendo: não importa se você se tornar uma estrela, contanto que você use o seu brilho para levar pessoas a Cristo, é isso que importa. Entende? Você não precisa ser o caminho, mas Deus pode te usar como uma placa. Só que Abraão saiu da parentela, mas a parentela não saiu dele. E aí, em Gênesis 12, ele levanta um altar. Só que tem um mistério. Em Gênesis 11, em Babel tinha uma torre. E em Gênesis 12, Abraão levanta um altar. A torre era maior do que o altar. Só que tem um detalhe. A torre era maior do que o altar. Só que o plano de Deus não estava na torre. O plano de Deus estava no altar. Por quê? Porque a torre os homens fizeram para subir. Agora o altar Abraão fez para Deus. Então, entenda uma coisa: torre é onde os homens sobem, agora altar é onde Deus. É por isso que tem um altar na sua cozinha, tem um altar lá no seu quarto, tem um altar no seu escritório, tem um altar dentro do seu carro. De vez em quando você está dirigindo e começa a chorar, é porque um altar estabelecido é você. A ideia de Deus não é te levar para o púlpito, a ideia de Deus é te levar para o altar. Porque no altar é onde você é morto, é sacrificado. E é aí que é o mistério, irmão. Porque o sacrifício só vale depois que morre. Traduzindo em miúdos, você só funciona morto.
Por isso que a teologia de João Batista é perigosa. Convém que ele cresça e que eu... É um perigo, porque você pode diminuir hoje e crescer o dobro amanhã. Agora a teologia de Paulo é saudável. Não mais eu, não mais eu, mas Cristo em mim. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Olha que coisa. A palavra Deus tem quantas letras? 4 letras. Se você tirar a primeira e a última, fica o quê? Primeira e a última, fica eu. Então toda vez que Deus sai, fica só você mesmo. Eu falo, eu prego, eu canto, eu. Mas quando você coloca Deus, o eu some. Aí só aparece Deus. Porque dele, e por ele, e para ele são, oh my God, são todas as coisas. Traduzindo aí para você, dão glória. Toda vez que você aparece, Deus esconde. Toda vez que você esconde, Deus aparece. O lindo nesse culto aqui é que você não está vendo ele, mas ele já viu você. Você não pode tocar nele, mas ele pode tocar você. E a ideia de Deus não é te tocar por fora, a ideia de Deus é te tocar por dentro. Então ele sai e ele leva Ló. E Ló é um desejo de Abraão, que ele está ocupando um lugar que não é dele, é de Isaac. Então todas as vezes que você não sabe esperar a promessa, você vai ocupar os lugares da promessa colocando os seus desejos. E a ideia de Deus não é realizar os seus desejos, a ideia de Deus é cumprir o propósito. Então ele vai ter que sair. E aí você percebe que de Gênesis 12 a Gênesis 15, toda vez que Deus fala com Abraão, ele levanta um altar. Porque ele sela. Deus fala, ele levanta um altar. Deus fala, ele levanta um altar. Então Abraão é um homem de fé, mas também é homem de altar, porque não tem como levantar altar sem fé. E aí, só voltando ao negócio da torre, é que em Babel eles construíram a torre de tijolos para chegar até os céus. Só que quando Jacó estava no deserto de Parã, ele viu uma pedra. Ele pegou a pedra e não pisou nela, colocou a cabeça nela. Que é um negócio meio difícil, né? Como é que você dorme com a cabeça na pedra? Por quê? Porque toda vez que você sai do propósito, o seu travesseiro se torna uma pedra. Mas todas as vezes que você entra num propósito, a sua pedra se torna um. E toda vez que seu travesseiro se torna uma pedra, você acaba tendo pesadelo. Mas todas as vezes que a sua pedra se torna travesseiro, Deus acaba te dando uma revelação. Que coisa, eles construíram uma torre de vários tijolos para chegar até o céu e não chegou. Jacó precisou de uma pedra para fazer o céu chegar até ele. Porque nem toda pedra no seu caminho é o diabo que colocou, irmão. Entenda uma coisa, Deus pode estar colocando uma pedra no seu caminho, não para te matar, mas para você construir um maravilhoso altar. Quando chega em Gênesis 14, que Abraão olha e ele fala, olha, vamos ter que separar Ló. Você escolhe aí, para que lado você quer ir? Eles não tiraram pedra, papel e tesoura, não. O direito de escolha era de Abraão, porque ele era o mais velho. Mas ele vira e fala, não Ló, pode escolher você. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. O direito de escolha era de Abraão, mas ele entregou para Ló. Por que ele não quis escolher? Porque quem anda com Deus não tem direito de escolha. Quem anda com Deus perdeu o direito de escolha. Porque se é Cristo que vive em mim, as suas escolhas já está decidida. Se alguém ofendeu, você tem que perdoar e acabou. E aí engraçado que quando Ló olha para as campinas de Sodoma, ele falou, é para lá que eu vou. Um lugar bonito, paisagem linda, cheio de grama. Abraão olha para um lugar onde só tem pedra e fala, eu vou para lá. Eu achava que Abraão estava saindo da rota, indo para um lugar onde só tinha pedra. Era o pior lugar para ele ir. Mas não, era o melhor lugar para quem gosta de altar. Porque ele estava indo para um lugar onde tinha pedra. E o altar se levanta com queixo. Então todas as vezes que você for para um lugar onde tem muita pedra, pode ser Deus te conduzindo para você levantar os seus maiores altares. Então não reclame, porque Deus não move aonde há murmuradores. Deus trabalha onde há pessoas adoradores. Então entenda que o lugar onde você está inserido pode ser pedra, mas Deus pode fazer dessas pedras um seu poderoso altar. No meio do caminho, Abraão vai envelhecendo.
E Deus tem uma promessa para ele. Fala para ele assim, ó, você vai ser pai de multidões. Pega aí, irmão. Pai de multidões, sendo que nenhum filho ele ainda tinha. Peraí, Deus, como é que o Senhor me promete filho, sendo que eu não tenho nações, sendo que eu não tenho nenhum filho? Porque promessa não é quando você pode. Promessa é quando você não pode. Porque toda vez que você põe a sua mão, Deus vai tirar dele. Agora toda vez que você tirar a sua mão, Deus vai colocar dele. Porque na sua mão só tem carne, sangue, pele e veias. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder, renovo, autoridade, fé. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu ainda não coloquei a minha mão, porque você ainda não tirou a sua. Devagar, para não assustar o irmão, fala para ele assim, ó, tira a sua mão que Deus vai colocar dele. Fala para quem está do seu lado aí, tira a sua mão, tira a sua palavra que Deus vai colocar dele. Tira o seu achismo que Deus vai colocar o que ele acha. Tira o que você sabe que Deus vai colocar o que ele sabe. Tira o seu nível de sabedoria que Deus vai colocar a sabedoria dele. Tira a sua influência que Deus vai colocar a influência dele. Tira a sua força que Deus vai colocar a força dele. E o mais engraçado é que todas as vezes que você está próximo de um propósito, sempre vai aparecer uma proposta. A proposta é para roubar você do propósito. Então toda vez que você abraça a proposta, é porque você já rejeitou o propósito. Mas todas as vezes que você abraça o propósito, Deus te dá graça para você rejeitar as propostas. Pega aí, porque a proposta vem de baixo, mas o propósito vem. A proposta é para te matar, mas o propósito é para te fazer viver. Aí, Abraão estava chegando a 100 anos. Pega aí. E o mais engraçado é que na Bíblia não tem aposentadoria. Não tem ninguém na Bíblia que Deus aposentou. E o mais engraçado que até depois de morto Deus ainda pode te usar. Tem alguém ali. O Eliseu estava morto, só tinha osso. Por que só tinha osso? Porque Deus não trabalha na carne. My God. Sobrou só osso. Pegaram um soldado, o exército inimigo vinha, não tinha como cavar uma outra cova, jogou na cova onde estava o profeta. Você não está aqui. Quando o soldado caiu e tocou na ossada, foi o funeral mais rápido da história. Porque quando o soldado tocou na ossada de Eliseu, não era o que estava no soldado que passou para a ossada, mas era o que estava na ossada, passou para o soldado. E você levanta a mão para receber isso. Deus vai te colocar em lugares onde só tem gente morta, porque a vida está em você. É por isso que Jesus só tinha um problema no ministério. Pergunta qual? Ir em velórios. Você não está aqui. Ele só tinha um problema: defunto e Jesus não combinam. Jesus e defunto. Você está aí? Toda vez que ele viu um defunto, quisesse acabar com o velório, imagina você e Jesus chegando no funeral, família velando um parente, chega você e Jesus. O que você falava para os parentes? Ô irmão, cancela. Por quê? A vida chegou. Para você dar um amém aí, irmão. 3 velórios do ministério de Jesus: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. My God. A filha de Jairo em casa, o filho da viúva de Naim no caminho e Lázaro no cemitério. Quando começa o funeral, começa aonde? Em casa. Da casa vai para onde? Para o caminho. Para chegar onde? No cemitério. Você não pegou isso? Vocês perceberam que os lugares é diferente, mas quem ressuscitou? O que ele está dizendo para alguém aqui nessa noite? Que se tiver alguma coisa morta na sua casa, eu posso entrar lá dentro hoje. Mas aí alguém vai falar: Jesus, chegou tarde demais porque já está no caminho. Ele vai dizer: melhor ainda, porque eu também sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aí alguém vai falar: Jesus, já passou 4 dias, já foi velado. Ele vai dizer: melhor ainda, porque eu também sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim ainda.
teólogos dizem que Noé demorou 120 anos para construir a arca. Na verdade, não foi Noé que demorou 120 anos para construir a arca. Foi Deus que precisou de 120 anos para construir o Noé. A promessa na vida de Abraão não demorou 100 anos para gerar. Foi Deus que estava precisando de 100 anos para preparar um Abraão. E começa a encerrar. Deus vira para ele e fala: eu vou mudar o seu nome. De Abrão para... Ajuda ela. De Abrão para... My God. E vira e fala, no mesmo capítulo, eu vou mudar o nome de Sarai. Por que para Sarai Deus tira uma letra e para Abrão Deus coloca uma? Porque para homens de fé Deus não tira, para homens de fé Ele acrescenta. Agora para homens de dúvida Ele não acrescenta, para homens de dúvida Ele... Você não pegou isso? E é engraçado que Deus muda o primeiro nome dele, depois o nome dela. Pega aí, irmão. Não era Sarai. No hebraico é a letra H, que é a última letra, mas no português é a I. Tirou o I, ficou o quê? Sara. Por que só ficou Sara? Porque ela tinha um ventre enfermo. E o que ela precisava era ser sarada. E é por isso que a Bíblia diz que pelas suas pisaduras... Tem alguém ali? Então Deus está te sarando para você levar outros a serem sarados. Porque se você não sabe lidar com ferimentos rasos, você não está pronto para cuidar de feridas profundas. É por isso que Deus está curando hoje você, para você levar outros a serem curados amanhã. Porque o maior hospital dessa cidade não vai ser o pronto-socorro, vai ser a Getsemane. Porque Deus vai fazer dessa igreja... Deus vai fazer dessa casa um hospital. Por quê? Porque por aquela mesma porta vai entrar gente com ferida aberta, e por aquela mesma porta vai sair gente com ferida fechada. Porque pessoas... Porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas frustradas frustram pessoas. Pessoas decepcionadas decepcionam pessoas. Mas pessoas saradas sara pessoas. Então Deus está te levando para o caminho da cura, para você levar os enfermos a serem... Mudou o nome de Abrão para... E mudou o nome de Sarai para... Aí engraçado que Deus chega para ela e fala, fala para Abraão, que Deus ele tem um senso de humor incrível. Ele sabia que Sara estava ouvindo dentro da tenda a conversa entre os dois. E Deus vira e fala, sua mulher vai dar luz. Porque mulher tem uma habilidade que o homem não tem, gente, de ouvir conversas. Quando a mulher está aqui no celular, aqui, ó, ela não está aqui. Parece que ela está aqui, mas ela está aqui ouvindo a conversa. Ela, nem é isso. Nem sabe, oh, coitado, sabe de nada, coitado, miserável, sabe nada. Que a mulher pensa. E aí a Sara estava dentro da tenda ouvindo a conversa. Quando ela ficou sabendo que ia ser mãe, o que ela fez? Ela riu. Ou seja, eu ser mãe? Esse Deus não é gente. Quase 90, é impossível. Tudo é possível ao que crê. Ela riu de Deus. 9 meses depois nasceu Isaac. O nome Isaac significa sorriso. E era Deus dizendo, 9 meses atrás você deu um sorriso para mim, 9 meses depois eu vou devolver o sorriso de volta. Porque se a vida não sorrir para você, os céus têm um sorriso para você, para você, para você, para você, para você. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Diga para quem está do seu lado, o céu vai te fazer sorrir. Fala para quem está do seu lado, o céu vai te fazer sorrir. A ideia de Deus é te fazer feliz. A ideia de Deus é te tornar alegre. Porque o primeiro fruto do Espírito é alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso existe uma diferença entre estar feliz e ser alegre. Estar feliz é uma condição, e ser alegre é uma posição. Porque para ser feliz, alguém pode jogar um pix na sua conta para você estar feliz. Alguém pode te elogiar para você estar feliz. Agora quem é alegre é algo que vem de
Qual foi a letra que Deus tirou do nome de Sara? A letra? Sara e Abraão vai ter um filho. O menino vai ter um nome. My God. E a primeira letra do nome do menino. Me ajuda, irmã. O que Deus está dizendo? Eu estou tirando dos pais e colocando nos filhos. Porque o que ele começou em Abraão, ele continuou em Isaac. O que ele começou em Isaac, ele continuou em Jacó. E o que ele começou em Jacó, ele vai terminar em José. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: o que eu comecei na vida dos seus pais, eu vou dar continuidade na sua vida. Porém, o que eu comecei na sua vida, eu vou dar continuidade na vida dos teus filhos. Aí Deus vira e fala: Abraão, muito bom, mas eu quero que você me apresente Isaac. Ele nasce. Com 8 dias Abraão vai fazer vai circuncidar ele. Era um sacrifício, que era um corte, ia revelar para ele a aliança que ele tinha com Deus. 8 dias de nascido. Não existe aliança sem sangue. Não existe aliança sem corte. Mas por que era no órgão masculino? Porque toda aliança fala de intimidade. Mas quem circuncidou Isaac não foi nenhum parente, foi o pai. Por quê? Porque só pode tocar na intimidade dos filhos. Qualquer pessoa que toca na intimidade do filho não é paternidade, é abuso. Aí Abraão vai circuncidar ele. E o texto diz que Isaac cresce. Por quê? Porque é melhor ser um menino que cresce do que ser um homem que diminui. Você está aí? E eu amo essa questão de crescimento, embora eu não cresci. Mas deixa isso para lá. Mas uma coisa linda sobre crescimento é que quando Samuel também crescia, todo ano a Ana trazia uma túnica nova. Todo ano ela trazia uma túnica nova. Uma coisa é a Ana confeccionar, outra coisa é ela mesmo fazer. Você está aí? Por que ela fazia? Porque ela estava acompanhando o crescimento. E por que ela trazia uma túnica nova? Porque significa que a do ano passado já não servia mais. E já percebeu que quando você entra numa roupa que está apertada, você não vive? Você não respira, porque está apertado. E por isso que tem muita gente vivendo apertado, porque está entrando em lugar que não cabe ele mais. Está entrando em relacionamento que já não tem nada, oh my God, que não tem nada a ver com você. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite que a medida do ano passado serviu para o ano passado, mas a medida desse ano vai servir para esse ano. Posso ir mais fundo aqui? Deus tem uma medida nova para você. Então para de insistir em entrar em medidas que não te cabem mais. Você está querendo entrar em rodas de amigo que já não serve mais. E Deus está dizendo: eu não estou te excluindo, eu estou te separando. Porque para cada nível de crescimento, Deus já tem uma roupa nova. Irmão, por favor, pega isso. Não existe crescimento sem mudança. Todo crescimento é desconfortável. Os meus amigos onde eu moro, quando a gente era bem novo, eles tinham uma dor no joelho. Aí foi no médico, o médico falou: não, que eles estão crescendo. E todos eles sentiam essa miserável dessa dor, menos eu. Eu falava: mãe, me leva no médico, porque eu acho que eu estou com outro problema. O Rafael está sentindo dor no joelho, o Roger está sentindo dor no joelho, o Hernandes está sentindo dor no joelho. Eu não sinto essa dor. Até hoje essa dor nunca apareceu. Por quê? Porque você vai sentir dores que outros não vão sentir. Porque o que você vai viver, coisa que outros também não vão. Porque as dores que eles sentiam eram no osso. Agora as dores que eu sinto, às vezes é na alma. As dores deles eram de fora, a dor natural. Porque quando você carrega algo que é eterno, você não sente dores humanas. Até para sofrer é diferente. O problema não foi quando Isaac nasceu. Eu paro agora. O problema é quando Isaac começa a crescer. O conflito na casa de Abraão não começou quando Isaac nasceu.
Começou quando Isaac começou a crescer. Porque o problema não é quando você nasce. O problema é quando você não pegou, não. Quando você nasce, você não incomoda. Mas quando você começa a crescer, você começa a incomodar. Porque as pessoas até aceitam o seu nascimento, elas só não suportam o seu. E você não pode deixar de crescer porque alguém não gostou do seu crescimento. Eles gostando ou não, não pare de crescer. Eles querendo ou não, não pare de crescer. Porque o dia que você dá satisfação pro seu crescimento, então não é Deus que está te fazendo crescer. Fala alguma coisa. Se você explicar o seu crescimento, então não foi Deus. Porque Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Crescimento não é com você, é com Deus. Não existe método do crescimento. Só Deus faz crescer. Então é melhor começar uma semente e terminar uma árvore do que começar uma árvore e terminar um carvão. Que é melhor ser uma semente que Deus planta do que ser uma árvore que Deus corta. My God. Saul foi uma árvore que Deus cortou, e Davi foi uma semente que Deus plantou. As árvores que Deus corta nunca mais crescem, mas as sementes que Deus planta se tornam árvore frutífera. A ideia de Deus é te fazer famoso. A ideia de Deus é te tornar frutífero. Até porque nem todo famoso é frutífero, e nem todo frutífero é famoso. Porque a fama passa, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, esses permanecem. Deus vira e fala para ele: Abraão, eu quero seu filho, o seu único. Pega aí, irmão, o seu único. Mas pera aí, todo mundo vai falar isso. Ele não tinha 2 filhos. Por que Deus só pediu um e falou o seu único? Deus não está reconhecendo Ismael? Pois é, Deus não reconhece filhos que não foram gerados dentro de uma aliança. Porque tudo que Deus te pede é aquilo que você mais ama. Quando Abraão estava entregando Isaac, ele não estava revelando que era um homem de sacrifício, ele estava revelando que era um filho de Obed. O que eu acho lindo é que Deus não fala com Sara. As mulheres digam amém. As mulheres digam amém. Foi murcho, mas tudo bem. Por que Deus não falou: Sara, pega o seu menino? Você não está aqui. Tu acha que Sara ia dar, irmão? É claro que não. Deus sabe com quem fala. Deus sabe com quem fala. Ele poderia falar com seu pai, poderia falar com seu primo, poderia falar com a sua mulher, mas Deus sabe com quem. Hoje poderia ter outras pessoas nesse culto. Por que você está aqui? Porque Deus escolheu a dedo com quem Ele quer falar. Porque Deus sabe com quem fala. Porque o segredo não é você falar para Deus aquilo que você está ouvindo de todo mundo. O segredo é você falar para todo mundo aquilo que você está ouvindo. Você não está aqui. A sua fala não muda ele, mas a fala dele. Ele acordou de manhã cedo, sim ou não? Sim ou não? Porque na verdade Deus não estava querendo Isaac. Na verdade Deus estava querendo era Abraão. Servos. Eu gosto desses servos, que eles não têm nome, mas estão andando com quem é amigo de Deus. É engraçado, né? Que os servos não têm nome, mas não deixou de servir. Porque tem gente que está esperando ganhar nome para servir. Deus está dizendo: você não precisa de nome para servir, você só precisa servir. Porque o poder não está no seu nome. Posso mais fundo? Irmão, quem tem um coração servo não escolhe a quem servir. Por quê? Porque a bajulação e a honra tem a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. Me ajuda, irmã. A bajulação e a honra tem a mesma roupa, mas não tem o mesmo propósito. Deus não te chamou para você bajular, Ele te chamou para você servir. Porque quem não serve, não serve. E toda vez que você levanta para servir alguém, Deus vai levantar alguém para servir você. É melhor ser um pequeno
pequeno servo aqui dentro do que ser um grande escravo lá fora. É pequeno, mas serve. Não tem nome, mas ele não prega, mas serve. Ela não canta, mas serve. Ele não tem nome na mídia, mas serve. O Instagram dele nem é verificado, mas serve. Tudo que você precisa é servir. Porque quem não serve, não serve. Aí ele acordou, levantou, abordou o jumento, botou a lenha sobre o jumento e foi caminhando 3 dias. E Deus falou: vou te mostrar o lugar. A terra é de Moriá, mas o monte não é Moriá. Eles caminharam 3 dias. E aí tem um mistério. Ele colocou a lenha no lombo do jumento, e o jumento saiu carregando a lenha. Com Jesus foi ao contrário. Lá em Abraão, quem carregou a lenha foi o jumento. Com Jesus, jumento não carrega a lenha. Quem carrega a lenha é o cordeiro. 3 dias caminhando, e aqui tem um segredo. O texto diz que ele acendeu o fogo. Porque a questão não é o fogo acender. A questão é saber o quanto tempo ele vai. Tá uma notícia maravilhosa lá nos Estados Unidos. Parece que agora já não é mais uma universidade. Parece que está inflamando. E oxalá Deus que incendeie a América mesmo. Porque Deus tem um reavivamento para os países. E o Brasil está na rota. E Deus não depende de um presidente crente para avivar os países. Ele só precisa de um coração servo. Porque se Deus incendiar você, Ele pode incendiar o país. Levante a sua mão para ficar bonito. Levante as duas. Se Deus incendiar você, Ele incendeia a sua casa. Se Ele incendiar a sua casa, Ele vai incendiar a sua rua. Se Ele incendiar a sua rua, Ele vai incendiar o seu bairro. Se Ele incendiar o seu bairro, Ele vai incendiar Betim. Se Ele incendiar Betim, Minas Gerais vai ser uma fornalha. Deixa acender. Quando chegou 3 dias, o texto diz que Abraão viu o lugar de longe. Por isso que é importante não só caminhar, mas é ter uma visão. Porque somente a visão revela de longe aquilo que muitos só enxergariam de... Que a ideia de Deus não é te dar um novo óculos. A ideia de Deus é te dar uma nova... Aí quando chegou no pé do monte, para agora, chegou no pé do monte, ele falou com os servos: vocês fiquem aqui. Eu e o menino, nós vamos subir. Você não está aqui. Por que ele falou para os servos ficar aqui? Porque servo pode ser bom, mas tem limite. Por que Isaac subiu? Porque quem anda com o pai não tem. Sai daí, irmão. Porque se Deus não tem limite, os filhos deles também não têm. Agora, entenda uma coisa. Por que Abraão pediu para os servos ficarem no pé do monte? Porque quem não tem oferta não sobe. Por que ele pediu para os servos ficar no pé do monte? Porque nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Me ajuda a pregar. Por que eles pediram para o servo ficar no pé do... Oh my God. Porque Abraão sabia o que estava ficando lá embaixo. Só não sabia o que estava aguardando ele. Você recebe? Você recebe? O que está te aguardando lá em cima é muito maior do que o que você vai deixar aqui embaixo. Ô servo, vocês ficam aqui. A gente obedece. Eu e o moço vamos ali adorar. Eu falei que é um culto, nós vamos ali adorar. E tendo adorado, nós voltaremos a voz. E sabe que é uma coisa linda? Que a gente não prega que Deus procura. Hein, gente? Só que não é Deus que está procurando. Lembra que Satanás falou com Jesus? Miserável. Se prostrar e me adorar. Olha o que ele estava querendo. O primeiro ladrão de adoração é o diabo.
Se prostrar e me adorar, te darei todas as riquezas da terra. Como é que você vai dar riqueza para quem já é rico? Mentiroso. Se prostrar e me adorar. Ele estava querendo era adoração, é ou não é? Deus não está atrás de adoração. Só que o negócio é mais fundo ainda. Não é Deus que está procurando, irmão. Está escrito: o Pai procura. Verdade. Não é Deus que está procurando, é o Pai. Então significa que só pode adorar quem é filho. Adoração não é para crente, não é para gospel, não é para católico. Adoração é para só os filhos. A hora vem e agora é em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. E esses são os quais o... Então nessa noite só pode adorar. Se você é filho, está liberado. Se você é filho, está liberado. O carnaval está vindo aí. E no carnaval, mulher sem roupa, ninguém fala nada. Homem sem roupa, ninguém fala nada. Mas se o crente dá um glória a Deus alto, tem que chamar a polícia, porque o nosso barulho incomoda. Mas se eles lá fora não têm vergonha de adorar o diabo, você acha que é nós aqui dentro que vai ter vergonha de adorar o nosso Deus? Quem me ajuda? Quem me ajuda? O carcereiro pegou Paulo e Silas e deu uma peia nele, como diz o paraibano, uma peia. Deu um couro, deu uma coça, como diz o mineiro. Eu sou mineiro, gente. Deu uma coça neles. Amarraram o pé dos dois no tronco. Nunca amarre pé de crente. Crente não anda pelo pé, crente anda pela fé. Por fora eles estavam presos, mas por dentro, porque Deus não te achou livre para te fazer preso, mas Ele te encontrou preso para te fazer. Aí o carcereiro entendia de corrente, entendia de cadeado, entendia de cárcere, entendia de prisão, mas não entendia de revelação. Porque ele cometeu um erro gravíssimo. O erro não foi bater neles, o erro não foi colocar, não foi tirar a roupa deles, o erro não foi prender o pé deles no tronco. O erro do carcereiro foi colocar os dois juntos. Nunca coloque dois crentes juntos. Por quê? Porque para um culto começar, irmão, não precisa de uma multidão como essa, my God, para estar presente. Para um culto começar, não precisa de 1000, não precisa de 500 pessoas. Jesus disse: aonde estiverem, oh my God, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Deus está presente aqui, porque nós estamos reunidos no nome. Aí quando Abraão e Isaac está subindo, Isaac olha e fala: pai, que culto, hein? Abraão tirou a lenha do lombo do jumento e botou no ombro de Isaac. Porque uma vez que você é maduro para ir para o culto, você precisa aprender a suportar o peso do sacrifício. Que nem tudo o pai vai carregar para você. Se ele colocou no seu ombro, ele sabe que você aguenta. Me ajuda. Mas esse casamento é difícil. Ele sabe que tu aguenta. Mas esse menino meu não tá fácil. Ele sabe que você aguenta. Papai, a lenha está aqui, o fogo está aí. Ele diz: eis aqui a lenha e eis aí o fogo. Então significa que a cruz você carrega. Agora o fogo, irmão, não está na mão do pregador. O fogo está com o Pai. E Deus está dizendo: eu quero incendiar o seu coração. Porque o que Deus está acendendo, ninguém vai apagar. Esse mundo moderno não vai apagar e a chama que Deus está acendendo em você. Nem ideologia de gênero, porque nós queremos na ideologia de Gênesis. E Deus está incendiando a igreja para ser uma resposta.
Aí, eis aí o fogo. O fogo está com o pai. Põe a mão em mim, irmão, para Deus me incendiar. Você está pedindo aos homens aquilo que só Deus pode. Pai, eis aqui a lenha, eis aí o fogo. Mas aonde está o cordeiro? Isaac estava sentindo falta do cordeiro, era a subida. Por que o cordeiro não apareceu lá embaixo? Porque tem revelação que Deus não dá na esfera terrena. Você vai ter que subir o nível para receber níveis de revelação. Um minuto, meu Deus, pega aí, irmão. Quando eles estão subindo, engraçado, que Isaac estava sentindo falta do cordeiro, mas o que estava aguardando ele lá era um carneiro. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que o que você está pedindo ou pensando. Eles estão subindo. Então faça como Isaac. Caminha com quem está no fogo. Caminha com quem carrega o fogo. Caminha, porque o fogo de Deus não é para aquecer a sua carne, mas é para aquecer a sua alma. Quando eles chegaram lá em cima do pé do monte, aí Abraão vira para Isaac e fala assim, ó, Deus proverá para si. Abraão conhecia o Deus Altíssimo. Abraão conhecia o Senhor dos Exércitos, que ajudou ele a vencer os 5 reis. Abraão conhecia o Deus direcional, mas agora ele vai conhecer o Deus Jeová Jireh. Quando chegou no pé do monte, lá em cima do monte, Abraão amarra Isaac. A gente não fala quando o demônio manifesta, está amarrado. Ah, não é? Não amarra o demônio? Jesus nunca amarrou o demônio. Só que a Bíblia diz, um dos profetas, Deus falou, e ele nos amarrou com cordas de amor. Quem está amarrado pode piscar, irmão? Hein? Está amarrado? Pode piscar, ué. Quem está amarrado pode sorrir? Pode. Quem está amarrado pode mexer a cabeça, irmão? Quem está amarrado pode fazer tudo isso, só não pode sair. Deus te amarrou, irmão. É por isso que as pessoas vêm e falam, nossa, você está indo para a igreja de novo. É porque eu estou amarrado. Não, como é que você aguenta, né? Quarta profética, eu não vim na quarta patética, eu vim numa quarta profética. Mas você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas por que você não foi? É porque eu estou amarrado. Deus te amarrou nele. Você está amarrado no altar. Quando Abraão levanta o cutelo que ele vai cortar, a voz brada, Abraão! Não faças tal coisa, porque agora sei que temes a Deus. Olha porque a provisão nunca está vindo do ângulo que você espera. Porque Deus está vindo do lado que você não espera, para surpreender quem está esperando nele. Quando Abraão virou para trás, ele teve que dar as costas para Isaac. E toda vez que você levanta um sacrifício para Deus, sempre você vai ter que dar as costas para aquilo que você mais ama. Agora eu preguei para mim. Às vezes você vai ter que dar as costas para aquilo que você mais ama. Ele virou as costas para Isaac e ficou de frente para o carneiro que estava preso, com chifre nos arbustos. Aí um vai ter que sair para o outro ser preso. É a transferência. Solta um e prende outro. Oh meu Deus, é o final, gente. Um vai ter que ser liberado e o outro vai ter que ser amarrado. Aí eu só lembro de Barrabás, que estava preso, e Jesus, o cordeiro, solto. Aí agora vai inverter. Quem que vocês querem? Solta Barrabás e prenda aí o carneiro. Aí ele tomou meu lugar, tomou o seu lugar. Jesus falou, eu aceito, eu vou para o seu lugar. Porque Jesus não tinha pecado e você não tinha justiça. Ele assumiu os seus pecados e nós assumimos a justiça dele. Você não é justo pelo que você faz, você é justo pelo que ele fez. O nome Isaac significa sorriso. Diga sorriso.
Cada passo que Abraão dava não era passo de força, era passo de obediência. Você não pegou? O nome Isaac significa? Grita, irmão. 1, 2, 3. Então aqui tem um detalhe. O Abraão subiu sorrindo e desceu sorrindo. Porque quando você confia em Deus, Ele não vai deixar ninguém roubar o seu sorriso. Porque o seu sorriso quem deu foi Deus. Deus está te dando um sorriso. E esse sorriso não é momentâneo. Esse sorriso é eterno. Lá não haverá choro, não haverá pranto. Jesus é o sorriso da Getsemane aqui em Betim. Jesus é o sorriso da sua casa. Quem pode dar glória bem alto para Ele? Fica de pé. Eu imagino pastor Ismael, pastor Glender, os servos lá embaixo. Será que eles vêm, hein? Será que eles vão descer mesmo? De repente, olha quem vem. Sem lenha, sem fumaça. Mas Isaac, cadê a lenha? Serviu para 3 dias atrás. Não precisa mais de lenha. A lenha só serviu até a sexta-feira. E depois da sexta não precisa mais. Por quê? Ele ressuscitou. Por isso Jesus é maior do que Adão. Adão nasceu grande e terminou pequeno. Jesus nasceu pequeno e terminou grande. Adão desobedeceu até a morte. Jesus foi obediente até a morte. Adão estava no melhor lugar do mundo, foi tentado e pecou. Jesus estava no pior lugar do mundo, que foi o deserto, e não pecou. Meu Deus, o Adão comeu do fruto e morreu. Jesus falou: quem comer de mim não morre, mas terá vida, 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 vida. O Adão olhou para Eva e falou: a culpa é dela. Jesus olhou para a igreja e falou: eu assumo a culpa. O Adão entrou vivo no Éden e saiu morto. Jesus entrou morto no sepulcro e saiu vivo. Vai chegar dias na sua casa que o almoço vai ser interrompido. Vai chegar dias na sua casa que o jantar vai ser interrompido. Vai chegar dias na sua casa que os teus filhos vão trocar a internet pela palavra. Vai chegar, oh my God, vai chegar dias na sua casa que a reunião vai ser sobre a palavra e não sobre time de futebol. Vai chegar dias dentro da sua casa, porque o avivamento não vai começar no templo, vai começar pelas casas. Um avivamento não precisa de nome, não precisa de uma placa, precisa só de corações quebrados, precisa só de corações rendidos. Ai, e Deus tem um negócio com o Brasil. Em Atos 2, todas as nações debaixo da terra foram para Jerusalém. E quando Pedro pregou o sermão, eles ouviram os discípulos falar na língua deles. E quando Pedro sai, eles ouviram o sermão. Eles voltaram para os seus países. O que você acha que eles voltaram falando? Voltaram falando o que ouviam em Jerusalém. Todas as nações estavam lá. Você não percebeu, gente, que o mundo está vindo para o Brasil? Meu Deus, os haitianos estão vindo para o Brasil, os chineses estão vindo para o Brasil, os americanos estão vindo para o Brasil, os canadenses. Estavam agora no Pará, um monte de canadense. Eu tive agora o privilégio de pregar no Uruguai, e na hora que eu passei a fronteira, já não hablo muito bem espanhol, mas quando estávamos passando, um monte de jovem de mochila nas costas, e eu falei: para o carro e pergunta: os outros estão indo para onde? E disseram: nós outros estamos indo para o Brasil. E eu perguntei: vão fazer o que lá? Não sabemos, estamos indo para o Brasil. Nem eles sabem o que estão fazendo para cá. Os argentinos estão vindo, os venezuelanos estão andando 300 quilômetros a pé para vir para o Brasil. Eles não estão atrás de comida, estão atrás de um governo. Só que quando chegar aqui não vai encontrar o governo de Brasília, vai encontrar o governo da igreja, vai encontrar o reino. Levante as suas mãos, levante as suas duas mãos. Alamanai, é fogo e poder.
andam juntos. Não é poder para pisar nas pessoas, não é poder para humilhar as pessoas, mas é poder para manifestar o reino. É poder para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. É poder para expulsar demônios. É poder para estabelecer o reino. Levante as mãos. Espírito de Deus, tua palavra foi pregada, olá brachambaraia, e eu te peço, onde houver alguém de mão levantada nesta, olá placa praia, Espírito de Deus, coloca uma autoridade, coloca uma unção extraordinária na vida desse homem, dessa mulher agora. E eu profetizo que aonde eles colocarem as mãos, tu vai colocar tua mão na frente. Quem é batizado, renova, renova, renova. Aviva agora, aviva agora, aviva agora, aviva agora. Incendeia esse ambiente, incendeia esse ambiente, incendeia os nossos corações. Nós nos rendemos a ti nessa noite. Enche, 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 enche. Pegue na mão de alguém aí agora, pegue na mão de alguém agora. Incendeia, 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 incendeia. Põe fogo na adoração, põe fogo aí, vai, 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 vai. Libera essa unção que está na sua vida aí. Urablaxabaraia. Quem está muito feliz, quem pode levantar a mão e dar o melhor glória dessa noite para ele? Alguém para Jesus essa noite? Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus essa noite? Alguém que está afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor? Alguém que decidiu entregar a sua vida para Ele? Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? A chuva lá fora e a chuva aqui dentro. Tem alguém para Jesus essa noite? Levante sua mão e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Tem alguém? Alguém nessa noite que deseja reconciliar com Cristo? Alguém que deseja estar unido com essa igreja? Tem alguém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.